Olá, senhores! Olá, senhoras! Está começando o meu, o seu, o nosso mid-tape. Bom, esse é meu primeiro podcast por aqui, como vocês podem ver, só tem a foto, o nome e esse episódio. E a minha ideia é trazer aqui conversas sobre filmes, músicas, séries do milênio anterior, né? Apesar de eu não ter vivido ele, eu sou de 2002, mas eu sempre gostei de coisa dessa época, dos anos 80, dos anos 90. Meu pai sempre apresentou muita coisa, meus tios também, então vivi muito e consumo muito conteúdo dessa época. E eu acho que eu não poderia começar o episódio, né? Começar o podcast nesse caso, esse episódio em específico, sendo o piloto, sobre um assunto bem específico, né? Que ao mesmo tempo é triste, mas que marcou muita geração. Será que o Satangos morreu? Não, só com o pássaro dourado poderemos derrotar o Satangos. Ele deve ter sumido por algum tempo. Bom, pra quem é dessa época ou consome coisas dessa época e não vive dentro de uma bolha de plástico, sabe que recentemente foi noticiado o falecimento do Ricardo Kurosaki, que, pra quem não sabe, é o Jaspion, né? Então, felizmente nós perdemos o Jaspion, né? Nessas 2 semanas pra trás aí. E por isso que eu falo que esse episódio tinha que ser sobre esse assunto, né? Não só do Jaspion, mas do Tokusatsu em si. Bom, e para quem não sabe, explicando rapidamente, Tokusatsu é um termo japonês que é utilizado para produções live action que utilizam de efeitos especiais de forma intensa. Nossa, vocês viram que eu estalei meu dedo aqui, pô, doeu. E apesar de nascer no Japão, hoje a gente usa esse termo para qualquer coisa que siga esse ritmo de produção, né? De live action, efeito pra caralho, é coisa explodindo e e faísca saindo. E chegou mensagem, mas vamos continuar. Eu acho que vocês conhecem muito sobre esse gênero, né? Que é Jaspion, né? Como citei anteriormente, o Changeman, Flashman, ou até mesmo a versão americana, que se chama Power Rangers pra vocês aí. E a gente cresceu com isso, né? A gente sabe que depois de assistir, era óbvio que a gente ia correr pra rua pra decidir quem que ia ser o Jaspion, quem que ia ser o Jirai, apesar de eu, né, falando como se fosse dessa época, mas pra mim era quem ia decidir quem ia ser o Ranger Vermelho, tá? Apesar de que eu sempre fui fã de Power Ranger SPD, sempre quis ser o branco, tá? Nunca fui muito fã do vermelho, ou até mesmo Power Ranger preto, sempre gostei desses diferentões assim. Bom, e eu fiz uma pesquisa, né, pra gente poder trazer informações aqui também, pra, além de ser um bate-papo e fazer você se lembrar dessa época, né, assim, com um pouco de nostalgia. A gente também gosta de transmitir informações. Pra quem não sabe, o Tokusatsu, ele chegou no Brasil no fim dos anos 60, próximo ali dos anos 70, mas ele realmente só explodiu mesmo foi nos anos 80, né, em 88, quando a Rede Manchete estreou com Jaspion e Changeman na TV aberta. Aí vieram outros milhares, como Jiraiya, Flashman, Giban, Black Kamen Rider, aquela porra toda de Megazords e mechas e gente vestida de armadura e faísca saindo, e é isso. E era impossível a gente não ficar impressionado, né? Afinal, não é todo dia que a gente vê heróis enfrentando monstros gigantes. Então, foi uma coisa bem diferente, né? E pegou rápido. A gente sentiu que todo mundo começou a gostar, né? Eu acho que porque era uma coisa diferente, talvez, né? Vinha de. A gente estava muito acostumado com coisas americanas, talvez, né? A gente foi muito acostumado com coisas americanas. E quando chega alguma coisa, mesmo que dublado, né? Com a galerinha ali mais asiática e o cara montado num robô gigante que na verdade era uma maquete, eu acho que todo mundo ficou meio impressionado nisso, né? E todo mundo sabe, né, que o mais forte de tudo isso, do Tokusatsu, para quem não sabe, eu não cheguei a falar também, o Tokusatsu é o gênero como um todo, e dentro dele a gente tem o nosso querido Super Sentai. E bom, criado em 1975, com Himitsu Sentai Gorenger, né, Gorenger, não sei como se fala, não falo japonês fluente, mas ele virou a base de tudo que a gente conhece hoje como Power Ranger. Então, o Himitsu foi o auge, assim, né, a criação do Super Sentai. Super Sentai, pra quem não sabe, ele precisa ter 3 ou mais, tá? Então, verde, vermelho e azul, ou mais do que isso, beleza? E eu acho que todo mundo se pergunta hoje, né, por que que isso ficou tão famoso? E bom, eu vou tentar trazer aqui duas visões, uma minha e uma um pouco mais informativa, né? Eu acho que na minha visão, isso ficou famoso porque era diferente de tudo, né? A gente viveu com desenhos animados, com essa coisa mais animada, e de repente tinham pessoas de verdade, assim, bem entre aspas, lutando com fantasia, efeito especial e robô gigante. Então eu acho que isso conseguiu aproximar a gente porque
Apesar de ser uma coisa fictícia, a gente conseguia talvez nos colocar ali no lugar deles, né? Pô, eu quero entrar num robô gigante e lutar contra um dinossauro gigante, sabe? Então, por ser real, eu acredito que a gente consegue, né? Conseguiu se colocar no lugar. E agora, trazendo um pouco mais de informação, fui fazer uma pesquisa básica, né? Pra gente poder também transmitir informação e entender o porquê. E tecnicamente o sucesso veio de uma combinação de uma linguagem forte, uma fórmula simples e o timing perfeito para a TV aberta. Então, ele era fácil de entender, fácil de acompanhar e é muito chamativo, porque se tu tá passando assim, aí tu olha pra televisão, vamos supor que você tem ali os seus. Não sei se tinha uma idade mínima pra assistir isso, né? Ou máxima. Mas seus 10 anos. Aí tu vê 5 malucos vestido, colorido, brigando, você não vai querer assistir, sabe? Então, acho que por isso que pegou muito, sabe? Ficou muito fácil, era muito simples da gente assistir. E, pô, eu gostava pra caramba, né? Como eu disse, o meu preferido era o Power Rangers SPD. A gente vai até falar sobre essa questão da americanização do gênero. Mas eu também consumi outras coisas, né? Consumi o Jaspion muito por causa do meu pai também, que meu pai viveu essa época em si. Então, me mostrou o Jaspion, me mostrou o Jiraiya, o Changeman, o Flashman. Nunca fui muito assistidor nato desses outros, mas o Jaspion, sim, ele me tocou bastante e eu assisti bastante dele. Bom, eu acredito que, né, todo mundo que tá escutando viveu, assistiu, nem que seja um milésimo, né, e sabe da americanização do gênero, né, que foi Power Rangers, né, galera? Em 1993 nasceu o Mighty Morphin Power Rangers, que é a primeira versão americana desse estilo de Super Sentai. E como é que eles faziam? Não sei se vocês sabem, mas as cenas de lutas vinham do Japão, as cenas sem máscaras eram gravadas nos Estados Unidos, e a história também era reescrita pro público americano, né? Porque os americanos eles não gostam de muita coisa que sai de lá, então eles têm que reescrever a história para, né, adolescentes do colégio que sofrem bullying, o que é isso. Então eles têm que reescrever a história para eles, mas eu acho que acabou virando um fenômeno global, né? Então hoje existem mais de 30 temporadas e quase 1000 episódios de Power Ranger, né? Tipo assim, nesse contexto todo aí. E olha que nem tudo foi adaptado, né? Tipo assim, eles não adaptaram tudo que vieram do Japão, eles fizeram aquilo que mais se encaixava com eles e deu quase 30 temporadas, né? Imagina 30 anos, vamos colocar uma temporada por ano, sei que pode ser até mais ou menos do que isso, mas são quase 30 anos, assim, gravando Power Ranger, sabe? Gravando Super Sentai. E uma coisa que a gente vê meio que tá morrendo hoje, né? Tipo assim, se a gente for olhar, não é todo mundo hoje. As crianças não são acostumadas a assistir Super Sentai. O Power Rangers é uma coisa antiga, né? Ele não se adaptou, talvez, assim, pro nosso estilo atual de conteúdo para infantil, é um conteúdo infantil, né? Para um conteúdo talvez infantil, apesar de eu ter quase 25 anos e ainda assistir, mas continua sendo, né? Então, eu acho que é um estilo que não que vá morrer, né? Porque eu acho que isso é meio difícil de acontecer. Primeiro pela o quão marcante foi, né? Então ele vai estar escrito na história, mas eu acho que ele pode ficar menor. E chegou a mensagem de novo. É impressionante, né? Eu aperto o botão para gravar, começa a vibração, todo mundo me mandando mensagem. Ninguém me manda mensagem durante o dia. E agora fica essa mandação de mensagem. Mas, voltando ao assunto, eu acredito que ele tende, né, a ter essa baixa. Eu espero que um dia volte, porque é uma coisa muito foda. Pô, é muito mais legal tu assistir os caras montados no mecha do que ir no cinema ver Vingadores, sabe? Tipo, então, não quis causar treta, tá? É só o ritmo de comparação. Então, a gente precisa trazer isso de volta, galera. Vamos aí trazer o Power Rangers de volta, trazer os percentais de volta. Inclusive, não sei se vocês viram, mas recentemente uma meio brasileira, no caso, ela vamos colocar, morfou, né? Em Black Kamen Rider, eu acho. Deixa eu fazer uma breve pesquisa aqui para poder trazer a informação correta para vocês, ó. Brasileira que morfou recentemente. Eu vi um vídeo sobre isso recentemente. Vamos ver se vai aparecer. Não tô achando a informação. Mas enfim, uma brasileira, meio brasileira no caso, né? Ela morfou recentemente em um desses tokusatsu da vida, né? A gente tem alguns brasileiros que participaram disso, mas como ela é mais recente, eu achei legal a gente comentar aqui. É uma pena que eu não consegui achar agora para poder falar para vocês.
E bom, eu acho que, como eu disse anteriormente, esse quesito da gente estar cada vez mais se atualizando, né, nas questões do conteúdo, os gostos também vão mudando, né? As criações também, né? As pessoas da minha idade estão começando a ter filhos agora e como talvez eles não tiveram esse acompanhamento, não tem como isso passar de família, né? Eu tive, graças a meu pai, mas meu pai é de 76, pô, então meu pai viveu isso, né? Meu pai e minha mãe, no caso. Então, agora uma pessoa da minha idade, 23, 24 anos, que talvez não viveu isso, não tem como passar, né? Então, e a gente não pode julgar a criança porque ela também não vai buscar isso, sabe? Mas era uma coisa tão tranquila, tão leve de se assistir, sabe? Assim, tinha um pouco de violência? Tinha. Mas não tinha sangue, pô. Era só faísca. Era só faísca, sabe? Acho que a gente devia voltar com isso, sabe? Voltar, assim, à tona. Quando eu tava fazendo... fiz um breve roteiro aqui, né? Só pra não me perder nas informações. Eu tava lendo que as empresas têm preferido... As empresas que fazem o Tokusatsu têm preferido sair um pouco dele para talvez fazer animes, né? E outros estilos de animação, e mangás também, porque isso tem dado mais retorno. E isso é um fato, a gente consegue perceber que os animes, talvez da pandemia para cá, teve um consumo maior, né? Talvez obras também maiores começaram a ser adaptadas, né? Eu não quero entrar muito nesse assunto porque eu quero fazer um episódio específico sobre animes, né? Mas pelo que eu li de informação era basicamente isso. Então elas estão preferindo sair um pouco, não que vai acabar a produção, né? Black Kamen Rider é feito até hoje, mas entre outros também, mas eu acredito que o orçamento vai ficar cada vez menor e talvez fique bem pequeno, sabe? E se você gosta, né, desse estilo assim, eu recomendo um joguinho pra vocês que chama Chroma Squad. Não sei se vocês conhecem. Ele é produzido pela Behold Studios, se eu não me engano. Ele tem na Steam, se eu não me engano, ele também tem para dispositivos móveis, né? Então, ele é um RPG de turno na onde você é dono de uma empresa que produz Super Sentai. Então, a cada jogo você tá gravando um episódio, sabe? E é um RPG de turno, recomendo, é bem legal. Você pode morfar, você pode dar nome para sua equipe, comprar as coisinhas para deixar o estúdio melhor, melhorar os efeitos visuais. Então, é uma coisa bem doida ali de Tycoon, né? Nessa questão de gerenciamento com um RPG de turno. Ele tá tendo promoção na Steam nesse exato momento. Hoje é dia 6/7, né? Se você tiver a oportunidade, ele está custando R$ 11 nesse momento e vale todo o preço, tá? Se ele tivesse em preço cheio, eu ia recomendar da mesma forma. Ele tem R$ 45 de preço cheio. Beleza? Isso mesmo, é da Behold Games, tá? Recomendo para vocês, é um jogo bem legal, assim, para você passar horas ali se divertindo. Ele tem até análises muito positivas, extremamente positivas nesse caso. Então, confere lá, eu acho que você vai gostar. Bom, eu acho que em questão de informação em primeiro episódio, eu acho que é isso. Vou tentar trazer episódios, talvez, semanais aqui. Eu queria uma coisa um pouco mais rápida, né? Pra você aí assistir enquanto você está no... Assistir não, escutar, no caso. Quando você está indo pro seu trabalho, quando você está fazendo alguma coisa. Até vocês podem ver que tem uma estética um pouco mais, né? Mais tape, no caso, mais fita, né? Até porque eu queria trazer um pouco mais na estética de ser tipo um Walkman, sabe? Você coloca pra tocar e vai andar, o próprio nome já diz, sabe? Mas como eu gosto muito dessa estética, eu gosto muito dessa época, eu acho que seria interessante. Eu acredito que a gente tem um público especial para isso, essa galera dessa época, né? Apesar de eu não ser, eu consumo bastante, como já falei. E ali tem muita coisa que a gente não pode deixar morrer, né? Era uma época um pouco mais colorida do que é hoje em questão. Até nos próprios filmes a gente consegue perceber isso. Então eu vou tentar aparecer aqui umas 2, 3 vezes por semana, trazendo aqui, né, uma conversa rápida de 10, 15, 20 minutos. Se for uma coisa maior, né? E tiver convidados, talvez, pensando a longo prazo. Mas é isso, espero que você tenha gostado de me ouvir. Espero que tenha despertado em você a nostalgia do Jaspion. Que ele esteja em um bom lugar, né? A gente não sabe pra onde ele foi, pra cima, pra baixo, independente de onde ele for. E no fim, ficou só os números, né? Não ficou só os números, né? Ali de milhares de episódios de Jaspion, ficou só a memória nossa. E como eu disse durante o episódio, eu tenho muito medo de que as histórias deixem de ser lembradas. Então, não vamos esquecer isso não, galera. Se você gosta de alguma coisa, que no caso eu dei o exemplo do Jaspion, porque foi uma coisa que aconteceu
recentemente. Mas se você gosta de alguma coisa, não perca isso. Não perca essa memória, beleza? Porque é isso. Vocês podem ver que os nossos heróis estão morrendo, e não é nem de overdose, né? Mas as pessoas estão ficando velhas, né? Os nossos heróis ali, seus heróis no caso, meus por coincidência, as pessoas estão ficando velhas e talvez estão sendo esquecidas. Pessoas que marcaram uma geração, que marcou uma infância, né? Não precisa fazer coisas como certos Power Rangers vermelhos aí que foram presos, né? Não precisa chegar nesse nível pra você poder ficar marcado. Mas é isso. Nunca se esqueça, beleza? Chegando ao fim, e é isso. Não esquece de rebobinar a fita pra entregar. Até mais, gente. Tchau, tchau.